uma leve chuva bem na esquina de entrar aqui, que foi aquele momento assim de, será que eu tiro para colocar a capa de chuva para chegar de bicicleta, ou vou pedalando na chuva mesmo? Eu decidi pedalando na chuva. Eu não sei se eu estou na melhor forma apresentável para vender a bicicleta para vocês, mas acreditem que por outros vários fatores que a gente vai conversar aqui, tem sido sim um instrumento muito bacana de vários aspectos, não só de meio de transporte, mas de sociabilidade, de humanização da cidade, de integração com a cidade, de conhecer outras pessoas. Com certeza, se eu não viesse de bicicleta, eu não teria conseguido fazer as 20 coisas que eu tinha que fazer em banco, em loja, em comércio antes de chegar aqui. Então, por isso tudo, acho que a chuva compensa. Até porque tomar uma chuva de vez em quando é bom. Mas o que eu pensei assim, na hora de receber esse convite e falar aqui foi, acho que, contar o contexto do Bike Anjo através da minha história um pouco, né? Não querendo ser muito egoísta e achar que eu ofereço uma autobiografia, mas porque eu acho que a gente precisa cada vez mais refletir sobre como que a gente leva esse tema da sustentabilidade para as pessoas, né? E eu acho que a forma mais fácil de pensar nisso é como a gente identificar como que a gente chegou a se mobilizar, ou se engajar, ou participar mais, né? Ter mais cidadania. Quando a gente reflete um pouco sobre a nossa história, eu acho que traz muitas respostas, então é um pouco disso. E eu acho que tudo começa a partir de uma ideia, e é sobre isso que eu queria começar a falar aqui. E eu fui começar a pensar assim, bom, como é que eu tive a ideia do Bike Anjo, e que eu vou explicar mais pra frente, vou deixar uma suspense aí, mas como é que eu tive a ideia do Bike Anjo, como é que eu tive a ideia de começar a pedalar na cidade, como é que tudo isso me envolveu. E aí fui fazer aquela velha experiência aí o jeito mais arcaico que é pesquisar no dicionário. E não gostei muito do que vi, porque tinha aquela definição gigante, falando os termos que eu não entendia muito bem. Mas para mim ficou muito claro que uma ideia é uma transformação, uma adaptação de algo que já existe, né? A gente fica muito na concepção, poxa, aquele cara teve uma ideia fantástica, de onde que ele tirou isso? Gente, tudo é uma transformação, na verdade. Eu só diria que o cara que foi realmente muito esperto foi o cara que teve a primeira ideia, né? Porque aí ele não teve como copiar de ninguém, mas os demais, tudo foi uma transformação. Um exemplo muito prático é a música, né? A gente tem 7 notas musicais e olha quantas músicas a gente tem aí hoje no mundo, né? Transformações são simplesmente variações dessas notas e a gente consegue fazer tantas músicas. Mesma coisa com moda, e a gente percebe que a moda se repete, né? Aquela coisa de cabelos que a gente tinha nesse mapa e hoje se retomando, ou o Diário com seu clássico óculos aí de nerd, e hoje também todos os artistas, celebridades, Amadora também, usando esses óculos. Então, acho que moda e música, essas coisas de arte também tem muito esse exemplo de como que a história se repete e as ideias se repetem também, né? Então, me veio essa pergunta, de onde vem a ideia? De onde que veio a ideia para mim? Acho que principalmente quando você tem referência do passado, como eu falei, essa questão da moda e da música, as pessoas se baseiam na moda e nas músicas anteriores para fazer o novo. Então não falta em aula de história que é importante nesse sentido. E vem o insight, que é aquela palavrinha, né, que é representada pela nossa lâmpada. Em português ele é introspecção, que infelizmente é uma palavra que eu gostei menos do que do inglês, insight. Então esse insight, ele vem a qualquer momento, essas perguntas que eu comecei a construir. Você pega no ar, é contagioso, porque alguns têm mais que outros. E aí que me veio a resposta, acho que é a educação, né? E aí, por que eu acho isso? A gente, primeiro momento, quando a gente fala de educação, claro, depois a educação formal, a gente considera, né, a escola. E o que a gente tem de estímulos de educação na escola? São aquelas fórmulas que a gente nem lembra mais o que significam, na verdade. E esse vídeo aqui é bem interessante, vou passar algumas sugestões para vocês olharem depois, que é essa palestra de TED do Sir Ken Robinson, que ele fala ele pergunta, né, as escolas matam a criatividade? Ele fala como que foi criada historicamente a escola, que ele foi criado por uma demanda de toda a Revolução Industrial e tudo mais, e que obviamente, por isso que a gente vê que nas escolas a prioridade é para as matérias de exatas e menos para as de humanas, de artes mesmo. E por isso que cada vez mais a gente se percebe Então, assim, basicamente minha reflexão eu acho que todo mundo, o que eu percebi é que todo mundo tem esses estímulos e tem essa propensão a ter ideias, não é um dom, não é um talento. Simplesmente quais os estímulos que a gente vai recebendo durante a vida e chega
ao momento de ser adulto, né? É o momento em que a gente se sente, eu não sei se a gente evolui ou não, né? Mas pelo menos conversando com crianças eu vejo papos muito mais inspiradores do que com muitos adultos com quem eu converso. E meus estímulos, acho que com certeza desenho, esse meu lindo quadro aí de 90, alguma coisa assim, que foi um estímulo muito interessante que eu tive na minha infância. Eu estudei numa escola católica. Quando eu fui entrar nessa escola, eu tinha que desenhar, e aí eu fui fazer um desenho lá super, que eu gostava de revistinha de quadrinhos, e fiz um desenho com um cara matando o outro, um monte de sangue. Acho que as crianças não gostaram muito, mas o fato é que foi realmente um estímulo paralelo aí à escola que me ajudou a trazer essas inspirações. E a música, a banda de rock que tive essa minha adolescência também, e gosto até hoje. Eu tive até hoje e percebo o quanto que isso naquele momento era um hobby, eu não sei, né, meus pais mesmo investiram nisso para mim como um hobby, mas hoje eu percebo o quanto que isso influencia mesmo. E o faladeiro, porque eu falava muito nas aulas, e eu acho que o fato de eu me sentir tão à vontade de estar aqui conversando com vocês, embora eu gostaria de estar mais sentado aí, a gente numa roda trocando ideia, é um pouco por causa disso, né? Acho que essas contribuições fazem parte. Mas aí chegou o vestibular, e aí era a hora de falar sério, né? Agora eu tenho que pensar no que fazer. E o que eu tive de muito interessante na escola, que foi o período de formar, é que eu via meus colegas de outras escolas, eu estudava numa escola bilíngue, do sistema americano, e eu percebia que meus amigos de outras escolas brasileiras, estavam no último ano assim, se matando praticamente com uma aula de cursinho. Eu fiz cursinho depois um pouco, então eu percebi que as aulas que eles descreviam eram total de cursinho, aquele anfiteatro, com o professor falava, não, é isso aqui, decora essa fórmula, decora isso, decora aquilo. Enquanto que no meu último ano eu estava fazendo serviço comunitário, ia no asilo uma vez por semana, dava aula de violão para crianças carentes, tinha um sistema um pouco diferente, que eu mesmo criei essa programação, mas eu sinto muito feliz de ter participado desse processo, não ter ficado tão nessa paranoia do vestibular. E o que aconteceu foi até um bom resultado, né? Eu não entrei na USP e valeu a pena, mas o importante é que foi nesse período também, nesse último ano, que foi o que eu disse no começo da minha fala aqui, do meu período de transformação. Acho que todo mundo teve um período de transformação a partir do momento que começou a fazer alguma coisa, né? Aí não chega assim, acorda e fala, poxa, acho que agora eu quero fazer algo para o mundo, e vou lá e faço uma iniciativa social, ambiental. Então acho que tem esse período de transformação que é o que eu mais estou interessado atualmente. Como é que a gente engaja as pessoas? Pensando como é que a gente mesmo foi engajado, não é verdade? Então o meu período de transformação, e para dar um exemplo, desculpa, antes de falar de mim, falar do porquê que existe isso. Isso aqui é o Wellington, que ele acho que ele pela programação vai falar depois, né? Espero que o Wellington está aí, não posso falar besteira. Pela história que eu conheço dele, ele queria ser um grande ator de Broadway, nos Estados Unidos, aquela coisa toda bem, carreira de ator, e queria de toda forma ir para lá. E aí ele conseguiu, só que com o papel de fazer um palhaço, né? E nesse processo que ele estava lá, meio que odiando, mas ao mesmo tempo gostando porque ele já estava lá, em Broadway, ele voltou porque o pai dele estava doente, no hospital. E foi que ele trouxe o personagem dele, o palhaço lá de Broadway, para o hospital, fazendo brincadeiras e tal, mas porque ele já estava com a prática. E o pai dele pediu para que ele fizesse isso para o mundo, fizesse para outras pessoas. E foi aí que a Anifio Nogueira virou Doutores da Alegria, né? Acho que então tem esse processo de transformação. Então qual foi o meu período de transformação? Primeiro a família na Amazônia, que não é essa aqui, tá? A Amazônia é uma cidade, Manaus, por exemplo, é uma cidade bem populosa, eu estou aqui com a minha família judia também. E o que foi muito importante realmente perceber como era aquela cidade, uma cidade no meio do mato mesmo, uma cidade super urbanizada, mas com a floresta bem contato. E querendo ou não, eu tive contato bastante com a natureza toda a minha infância, e essa relação foi bem importante, eu considero. Mas o principal foi um castigo. O castigo no meu último ano da escola, em que a gente viajou para a Amazônia para uma excursão, uma aula de campo, e a gente já era maior de idade, então eles pegaram a gente com bebida, essas coisas que é melhor pular. Mas o que foi importante que o nosso castigo não foi o tradicional de ser uma suspensão ou qualquer coisa assim, mas sim a hora do serviço comunitário.
E nessas horas de serviço comunitário, eu investi muito do meu tempo trabalhando com a comunidade ali do Buraco Quente, ali na Água Espraiada, e também com um trabalho de uma horta comunitária que a gente estava fazendo na própria escola. A gente transformou um espaço de estacionamento, que eram 2 vagas, inclusive, dos diretores da escola, eu não sei como é que isso aconteceu na época, e transformamos aquilo numa horta. Então toda essa relação foi cada vez mais me pegando, e aí chegou então o momento de eu decidir o que eu queria fazer. E mais ainda, quando eu li um livro, que foi do Ignacio Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum. É um livro bem forte, assim, falando de uma ficção científica bem catastrófica, né, no Brasil, assim, no cenário Brasil, mas no contexto mundial, de muitas coisas que eu vejo hoje e interpreto como assim, estamos vivendo um pouco disso, né, aquela coisa de viver em bolhas, em que se você sai está um calor tão absurdo que as pessoas derretem e tal, e sofrem, e a poluição toda. Então foi um livro que me marcou bastante. Também um processo lá no último ano da escola. Mas então na faculdade eu decidi fazer gestão ambiental. Não sabia o que significava, só tinha o nome ambiental, li a descrição no caderno da FUVEST, achei bacana a proposta e condizia um pouco com todos esses fatores de transformação que estavam acontecendo na minha vida. Mas aí, de novo, acho que quais foram as memórias da faculdade? Educar para moldar ou educar para mudar? Infelizmente, todos os processos que eu lembro hoje, assim, claro, tem muitas memórias, obviamente, de aula, de aprendizado da faculdade, foram importantíssimos, inclusive professores que são hoje meus gurus, assim, na questão da minha profissão. Mas, infelizmente, você via muito também ainda o modelo de você transformar pessoas naquilo que eles gostariam que você fosse. Semana passada eu estava lá no encontro de egressos, né, um encontro de pessoas que já estão no mercado trabalhando em gestão ambiental, e o que mais escutamos é que o novo diretor lá do curso estava querendo transformar todos os profissionais em concursados para o Vale, Petrobras e tal. E eu fiquei pensando, bom, parece uma forma de educar, para mudar a pessoa, o conceito, mas tudo bem, pode ser de a pessoa querer fazer isso, mas você não pode forçá-la ou falar que é só isso que é a carreira do gestor ambiental. Então, me preocupou muito também esse processo, mas eu acho que o que percebi também de paralelo à faculdade, teve um processo bem interessante que foram meus estágios. Eu, em vez de pensar na carreira eu não sei porquê, eu sempre me via na necessidade de experimentar outras coisas. Eu queria saber como é que funcionava, né? Então eu passei um período numa Câmara de Comércio Internacional, trabalhando com responsabilidade social. Depois eu passei para o governo, depois eu passei para uma consultoria pequena em mudanças climáticas, depois fui, ainda no período da faculdade, fui trabalhar também tendo uma empresa startup, que é uma empresa de mobilidade, a Green Mobility. Existe até hoje, e que foi também uma experiência incrível. No meu último ano eu estava fazendo isso, é um aprendizado incrível. Mas o que eu acho que é um processo bem importante, que eu via muitos dos meus colegas e vejo hoje também nesse encontro mesmo, os futuros gestores ambientais muito focados, né, preocupados em preciso logo da minha carreira e da minha estabilidade, embora obviamente a gente sabe que o dinheiro tenha seu significado, sua importância, mas a gente consegue isso de outras formas, e eu vou falar um pouco como é que a gente também reverteu isso. Mas também teve outras formas de conhecimento, né? Logo eu comecei a conversar com algumas pessoas que me inspiravam muito, né? Ver todas aquelas pessoas no centro acadêmico e querendo discutir sobre meio ambiente e tal. E a gente, com algumas dessas pessoas e com algumas pessoas de fora também, a gente criou o coletivo Ecologia Urbana, que era justamente pensar numa ecologia diferente das ONGs tradicionais, que pensaria só na natureza ou no meio natural. A gente queria pensar no meio urbano como um ecossistema também. Precisamos pensar na mobilidade, precisamos pensar no consumo nas cidades. É isso que está muito alarmante também. E então levamos esse debate coletivo Ecologia Urbana. Daí que eu comecei a participar também muito das discussões sobre bicicleta, e foi que começou o meu envolvimento com a bicicleta. O Green Mobility que eu falei, e também posteriormente o Bike Anjo. Então de onde veio meu insight, a minha introspecção para o Bike Anjo? E aí falando um pouco, começou o meu processo de envolvimento com a mobilidade e bicicleta. Eu estava no coletivo Ecologia Urbana, a gente fazia alguns encontros para discussões e algumas atividades,
e sempre me falavam dessas coisas do movimento de cicloativistas que tinha em São Paulo, a bicicletada, algumas coisas que aconteciam por aí, e eu comecei a me envolver com a bicicleta cada vez mais. E foi em julho de 2008 que eu tive férias da faculdade, eu fui experimentar para o meu estágio de bicicleta. Por quê? Eu estava fazendo um trajeto de 6 km de ônibus, até tinha um carro, mas ia ser inviável, porque não tinha onde estacionar, mesmo com estacionamento, assim, ia ser inviável. E aí eu optei por ir de ônibus. E o que acontecia era, eu pegava 4 km de corredor de ônibus, ali na Vereador José Diniz, e depois 2 km levava basicamente uma meia hora, assim, para atravessar um bairro empresarial para chegar no meu trabalho. E aquilo me angustiava bastante. Falei, poxa, como é que demora tanto? Eu chegava atrasado no trabalho por conta disso. Eu fui experimentar de bicicleta. O primeiro reflexo que eu tive, aí eu acho que já falando um pouco sobre os benefícios que a bicicleta tem trazido para mim, pelo menos pessoalmente. Diretamente, a eficiência. No mundo inteiro é reconhecido que a bicicleta é um meio de transporte mais eficiente numa distância até 6 km. Em São Paulo, se a gente fizesse um estudo para São Paulo, eu com certeza falaria que isso vai para 10, 12 quilômetros. Qualquer trajeto. Tinha um trajeto uma época que eu fazia 14 quilômetros para o trabalho, com certeza era mais rápido. Eu testei também várias vezes, era mais rápido que carro, meio de transporte público, qualquer coisa. Então, primeiro pela eficiência, isso eu percebi na hora, falei, poxa, isso aqui é muito bom. Segundo aspecto foi pela saúde. Alguns problemas que eu tinha de bronquite, algumas coisas que eu sentia muito com a poluição, se eliminaram andando de bicicleta, além de, obviamente, a atividade física que hoje, se eu não fizesse, eu estaria um pouquinho maior. E agora o terceiro ponto foi realmente por conta da bicicleta, não como meio de transporte, mas como uma ferramenta de integração com a cidade. E com a cidade eu quero dizer não só o meio físico, mas as pessoas. Então, o que eu comecei a perceber? Tive percepções de que em 2008, naquela época, essa era a única placa que você via nas ruas, proibido bicicleta. Você não via nenhuma outra estrutura, não havia nenhum quilômetro de ciclovia, a não ser dentro de parques. São Paulo tinha, em 2008, 19 quilômetros de ciclovia, tudo dentro de parque, né? E eu percebi que aí começavam alguns contramovimentos a esse movimento da cidade, né? de se construir exageradamente e priorizando apenas um meio de transporte que não é mais sustentável, que era esse movimento dos cicloativistas, e principalmente da massa crítica, da bicicletada, que é basicamente um movimento internacional que acontece no mundo inteiro, se encontram uma vez por mês para pedalar juntos. E aqui em São Paulo tem grupos que saem na última sexta do mês, aqui na Praça do Ciclista, em torno de 600, 800 ciclistas ali juntos, pedalando. E tem um reflexo muito importante. Eu sei que, com certeza, eu não sei, né, se algum de vocês já pegou o congestionamento por conta da bicicletada, e eu sei que quanto deve ser sofrido, horrível isso, mas a verdade é que isso foi muito importante para o processo de construção da cultura de compartilhamento, ou de entenderem que a bicicleta faz parte do meio viário. Hoje, eu percebo isso nitidamente. E o poder público não investiu um centavo desde 2008. Foi realmente por força das pessoas divulgando, né? Obviamente a gente tinha a motorista que ficava nervosa, mas a gente ia lá e entregava um panfleto com uma flor, e explicava o que a gente estava querendo fazer, para ela entender e respeitar, né? E a gente conseguia esse respeito mútuo, obviamente. Então isso foi um processo bem importante. E eu percebi que cada vez mais que essas pessoas não estavam brigando só pela bicicleta, elas estavam brigando por uma cidade melhor. Isso aqui foi a inauguração da Ponte Estaiada, ali na Roberto Marinho, né, com a Marginal Pinheiros, e que ali antes era uma praça enorme, gigante, e que a gente fez na inauguração um piquenique lá em cima. E naquela época já a gente brincava, né, no final de começo de 2009, se não me engano, sobre o final de 2009, aliás, uma meta 300 km de engarrafamento. A gente teve aí esse ano já 2 picos que passaram desses 300 km. Naquela época não passava nem de 200, parece, assim, era super baixo. Então também como a gente está crescendo esse processo. Outros movimentos que a gente percebia isso. Domingo agora vai ter a bicicletada inclusiva, vai ter a virada inclusiva. Na verdade a gente vai fazer uma bicicletada, que uma das atividades vai ser essa aqui, pedalar com cegos, né? A experiência delas sentirem isso, né, com uma proporção que elas nunca conseguiriam fazer sozinhas, é muito interessante, e a gente faz isso com a maior satisfação.
momentos conjugais aí também, né? De encontros de pessoas que se conheceram por causa da bicicleta. É o meu caso, sou casado com uma ciclista, conheci ela pedalando. Então, também temos essas experiências. E também com processos em que, do que eu diria, algumas coisas que a gente não pode engolir na nossa sociedade hoje, né? Coisas que a gente acaba falando, se acostumando, falando de coisa de forma desvirtuada, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo no jornalismo anunciando a morte do motoqueiro ou de algum atropelamento como, lá estão 20 quilômetros de trânsito por conta do atropelamento de uma pessoa, né? E o trânsito está terrível, e todo mundo fala, putz, o trânsito, ele acabou passando pelo ouvido e sai pelo outro que atropelou uma pessoa. E aí, qual que é a medida da CET? Vamos fazer mais pistas, ou vamos tirar as motos, vamos tirar os ciclistas daquele espaço ali porque eles estão atrapalhando, vamos tirar os fretados porque eles são um problema de congestionamento, ou vamos tirar os motoqueiros da marginal porque esse é o problema. Acho que tem que refletir um pouco sobre isso. Então, nos casos que aconteceu de atropelamento também de ciclistas, a gente sempre tentando colocar a marca ali mesmo, como, por exemplo, as Ghost Bikes, né, a bicicleta, que essa aqui é bem na esquina, aqui, né? Que foi do Antônio Bertolucci, aquele empresário do Lorenzetti, e que foi adotado naquela esquina da Sumaré, aqui descendo a rua Oscar Freire. Mas, na verdade, então tudo isso foi construindo a minha mentalidade assim, de perceber que as pessoas estavam cada vez mais interessadas pelo uso da bicicleta, por tudo isso, esses fatores, né? E eu percebia na bicicleta um potencial muito grande. Eu não sou um cicloativista em si, em dizer que, não, eu acredito que a bicicleta é a única opção para meio de transporte, mas eu acredito que ela é sim uma ferramenta muito importante, entre outras que eu atuo também, para as pessoas terem esse engajamento, terem esse momento de transformação. É por isso que eu tenho focado tanto nela. Então esse insight para o Bike Anjo veio numa ligação. Porque a gente na bicicletada ficava indo para a bicicletada, pedalando, ou ia pedalando no trabalho, e aí o que mais acontece, né? Colega de trabalho pergunta, você veio pedalando nesse sol, nessa chuva, nessa subida, sei lá, que eles vão criando um monte de paradigmas e você vai quebrando. Eu falo, não, é tranquilo, é assim, eu faço isso, faço aquilo. Em subida você tem marcha na bicicleta para isso, aquelas coisas, então você vai dando argumentos e ele percebe que pode ser uma opção sim para ele. E aí a gente acaba falando, poxa, vamos para a bicicletada, eu posso te acompanhar. E esse te acompanhar até a bicicletada para te trazer mais segurança, acabamos adotando o apelido de Bike Anjo. Quem pode ser Bike Anjo do meu vizinho, do meu parente, do meu amigo? É um termo muito fácil de entender o que a gente quer dizer, né? Então a gente estava cada vez mais fazendo isso. E eu fiz com uma colega de trabalho, na época quando eu tinha a empresa Green Mobility, que era um espaço de um hub, que é um espaço de uma incubadora, basicamente, de empresas sociais, de negócios sociais. E aí eu fui acompanhar ela e fiz um videozinho, postei no meu blog e tal. Logo em seguida, umas semanas depois, eu recebi uma ligação do jornalista falando, poxa, eu fiquei sabendo do Bike Anjo e tal, como é que funciona isso? Eu falei, bom, é assim, a gente ajuda a pessoa, acompanha ela no trânsito, porque dá mais confiança, dá mais segurança, a gente dá uns toques para ela. Porque é fato, a gente tem um aprendizado com a experiência, né? Não é só pelo conhecimento, pelo teórico, a gente tem a prática e funciona muito bem. A gente percebe que isso faz a diferença. E a gente não tem uma cultura da bicicleta, né? A gente não tem aquela coisa de, desde pequeno tivemos a educação do trânsito envolvendo bicicleta, e você sabe como é a sinalização de trânsito para bicicleta. A gente quase não tem sinalização para bicicleta hoje. CFC mesmo, que você vai tirar a carta de motorista, quase não se fala. Hoje eu estou sabendo que estão falando um pouco de algumas regrinhas básicas, mas pouco se falava. Eu mesmo não tive essa formação. Então, pela experiência, a gente consegue. E aí foi passar ele. Eu fui explicando para ele. Ele falou, ótimo, mas então se alguém quiser um Bike Anjo, como é que ela faz? Aí ficou a pergunta e essa interrogação na minha cabeça virou uma lâmpada. A gente começou o projeto do Bike Anjo em dezembro de 2010, foi um mês logo depois dessa ligação, que eu basicamente entrei no Skype ali, procurei uns amigos, falei, gente, precisamos fazer uma coisa para as pessoas saberem que a gente pode ajudá-las, né? E aí criamos essa frase, quer começar a pedalar, chame o Bike Anjo. E basicamente o que isso se transformou foi uma plataforma em que a gente tinha ciclistas que pedalavam já há um bom tempo, assim, com experiência, ajudando pessoas que queriam aprender a pedalar, né? Basicamente isso. Então, essa história eu falei um pouco para vocês e a gente foi começando a mapear essas pessoas na nossa rede, esses nossos amigos. Fala onde é que você mora, eu vou colocar lá no mapa e tal.
Então esse movimento começou em 2010, a gente basicamente virou um pacote de ferramentas para incentivar aquilo que a gente chamava de Bike Anjo, seja com dicas, seja com propostas. E a gente falou, bom, tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente faz um formulário, que tem online aí, a gente pede para as pessoas que entrarem no nosso site preencherem. Vamos lá, fizemos isso. Sem organização nenhuma, sem planejamento nenhum. Logo de cara, um monte de pedidos chegando, assim, 30, 40 pedidos, a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? Ah, bom, a gente tem amigos que pedalam, a gente conhece as pessoas da bicicletada, tem centenas de pessoas lá, a gente pode mandar um e-mail para eles para preencher um formulário também para ser Bike Anjo, quem quiser ajudar. E foi que a gente começou a mapear, fazer esse mapinha de amigos nossos próximos da cidade de São Paulo. Quando de repente, espontaneamente, organicamente, apareceram outras pessoas que a gente não conhecia. Foi pipocando gente que eu nunca tinha ouvido falar, mas que pedalava na cidade. E eu comecei a descobrir, comecei a fazer amizades, mais amizades a partir daí. E então viramos aí nesse grande portal do Bike Anjo que a gente tem hoje, tá? Agora a gente está com um sistema, a gente também passou por um processo do Catarse para melhorar o nosso sistema, que antes era uma coisa meio caótica, procurando planilha, né? Aquela coisa Ctrl+F, onde mora essa pessoa, vamos colocar em contato. E agora a gente tem um sistema automatizado para isso, né? Que a gente conseguiu com recurso do Catarse, de financiamento coletivo, para bancar esse nosso novo sistema. E aí os resultados que a gente tem, realmente uma mídia espontânea que as pessoas, eu não sei se é moda, espero que não seja tendência, mas a mídia está muito procurando a temática da bicicleta. A gente tem mais de, agora passou, está desatualizado, mas a gente já está mais de 2.000 pedidos, pessoas começaram a pedalar com a gente, né? Em 1 ano e quase 2 anos de projeto. Uma rede de bikeaners com mais de 300 voluntários, esses do nosso sistema, mas esses 300 voluntários eles estão espalhados em 60 cidades do Brasil, e também em Portugal, Estados Unidos e Argentina vão começar agora. Mas o que é mais interessante é que o conceito que virou muito, para mim, aprendizado do Bike Anjo é a organização em rede. A gente tem que parar de pensar que toda concorrência é ruim, né? Em que, se você pensar, por exemplo, se você está querendo apresentar um novo produto no mercado, se você tem mais concorrentes querendo também oferecer esse mesmo produto, isso é bom, porque dá visibilidade, as pessoas vão saber e demandar cada vez mais esse produto. Então, no caso do Bike Anjo, é o que a gente começou a fazer, organização em redes descentralizada. Você pode copiar à vontade, faz na sua cidade, usa da forma como quiser, é assim que a gente orienta, a gente passava as orientações de como ensinar um iniciante, ou a pessoa, e a gente começou a fazer isso, tudo voluntário, gratuito, e de forma orgânica, sem demandar nenhum recurso. Então foi que eu digo que o empreendedorismo social que me descobriu nesse processo, para pensar em cidades mais sustentáveis, cidades mais inteligentes, né? E com isso eu também deixo essa referência, vocês não podem deixar de assistir, que é o que se importa, o documentário ótimo que saiu aí sobre esse empreendedorismo social, que eu não vou entrar muito a fundo, mas o que eu acho sobre empreendedorismo social, principalmente nas cidades, porque as pessoas estão conseguindo transformar a cidade, ele só é possível mesmo no século XXI, ele está ganhando uma nova cara, talvez. Pode até ser que ele existia antes, mas ele está ganhando uma nova cara e que, para mim, agrada muito mais. Por quê? É o que os jovens querem hoje, né? A gente não quer aquele processo de vamos para as ruas e fazer abaixo a ditadura ou abaixo as políticas. A gente quer nós queremos nós mesmos fazer essa mudança, né, em que acreditamos. E eu acho que, nesse exemplo, o Mundano é um cara bem característico para isso, né? O Mundano, não sei se vocês conhecem, ele é um grafiteiro, um artista que começou a pintar as carroças dos catadores com mensagens aí, reciclo você, ou eu faço mais do que um ministro do meio ambiente, várias frases, o meu carro não polui, né? Várias frases com algumas pinturas também. E aí que ele criou o Big My Carroça, que foi está sendo um grande movimento, né, para dar valor a esses catadores, esses carroceiros que fazem hoje, tem 16 mil pessoas em São Paulo só que vivem como carroceiros e fazem, se não me engano, mais de 15% da reciclagem da nossa cidade, né? Aliás, desculpa, a gente tem 20% do nosso lixo em São Paulo que é reciclado. Desses 20%, 15% é feito por catadores. Então eles têm um papel muito importante nesse processo.
E ele poderia muito bem ter feito, vamos lá protestar na frente da prefeitura para ter mais dignidade para os carroceiros e tal. Mas ele falou, não, vou fazer isso pela arte, vou fazer isso pensando dessa forma de empreendedorismo social, de ir para a rua e vamos fazer mais mesmo, trazer essa dignidade mais mesmo. E realmente tem transformado muitas vezes a forma como as pessoas têm visto os carroceiros, né? Aqui uma foto então de que foi feito como se fosse um drive-thru assim, de pintar e estilizar as carroças, né? No Vale do Anhangabaú. Foi um projeto, um dia bem bacana. E outro exemplo que fala isso é esse vídeo do Manifesto do Sonho Brasileiro, que mostra exatamente, é uma empresa chamada Box 1824, eles fizeram uma pesquisa para entender o que o jovem brasileiro quer hoje, né, no século XXI. E é bem o que eu trouxe agora, né? Os jovens não querem mais ir para a rua como os métodos anteriores de protestos e mudanças sociais. Eles querem fazer de outra forma e estão conseguindo fazer de outra forma. O que eu falei também da organização em rede, nós sabemos que nós não estamos sozinhos e que não é acho que essa palavra concorrência deveria ser extinta mesmo, porque tem outras palavras que podem ser substituídas, né? Cooperação, que seja, mas existe sim modelos que você pode trabalhar dessa forma, né? Tem coisas, por exemplo, acho que um exemplo muito clássico também é uma empresa que está no Hub e eu vi ela nascer, assim, porque eles vieram me consultar no processo de criar a empresa, que é a Carbono Zero Courier, uma empresa de entregas de bicicleta, né? Eles entregam documentos, daquela forma, como em vez de ser motoboys, eles usam ciclistas. E todo com apelo ambiental, todo com apelo social, inclusive de respeito a trabalhista e a questão dos ciclistas. E eles fazem vários projetos divulgando iniciativas dos outros bike couriers que criaram depois deles. Eles foram bem embrionários, assim, bem pioneiros nesse sentido, e um monte que surgiu depois deles, eles continuam divulgando e fazendo vários. Eles fizeram, por exemplo, uma oficina de formação do ciclista entregador, com todos esses outros bike couriers. Eles investiram e trouxeram as outras empresas. Por quê? Eles sabem que tem uma demanda reprimida de ciclistas entregadores, com formação e com capacitação e com conhecimento sobre educação no trânsito. Logo, eles precisam fazer isso coletivamente. Então, existe sim forma de você trabalhar isso. E, então, o Bike Anjo não seria nada sem esses elementos aí. Pedalinas, que é o grupo de ciclistas mulheres que pedalam, né, incentivam mais as mulheres a pedalarem. O Pedal Verde, que trabalha a questão de plantar, e uma vez por mês eles se encontram para fazer a plantação e manutenção na cidade de São Paulo, tudo de bicicleta, carregando sacos de terra, mudas, bem bonito participar. Cycle Chic, que é mais um movimento das pessoas que gostam que querem demonstrar que não tem uniforme para você pedalar, né, e tudo isso. Então, vários movimentos que se criaram em volta aí de tribos, digamos assim, que gostavam de bicicleta. Pessoas que gostam da moda, falaram no Cycle Chic, pessoas que gostam de botânica, falaram no Pedal Verde, por aí vai. Então, outro elemento que a gente tem que levar em consideração da organização em rede é que a gente precisa saber usar essa rede melhor. A gente ainda está com esse conceito de competitividade muito acirrado, e mesmo nas nossas mídias sociais, que eu não chamo elas de redes sociais de propósito, elas não são redes em si, né? A gente tem que ter consciência de que não é só criar um grupo no Facebook que a gente está fazendo transformação, a gente precisa, infelizmente uma palavra que está virando hábito é o offline, a gente precisa ir para o offline, sair na rua. E esse aspecto do Bike Anjo tem sido muito interessante, porque as pessoas se conectam pela internet, pelas redes e pelas mídias, e depois saem para pedalar juntas. E nesse momento elas têm uma integração, elas acabam descobrindo o vizinho. Já teve caso de Bike Anjo muito curioso, que eu conectei um iniciante com Bike Anjo. Quando eu vi, ele foi descobrir que era a vizinha do apartamento de cima, né, que estava pedindo Bike Anjo. Então, acabou conhecendo a vizinha e mudou, obviamente, toda a relação entre vizinhas lá, com certeza. Então, para essa questão da organização em rede, eu com certeza sugeriria vocês assistirem ao TEDx USP do Marcelo Tassi, do YouTube, bem fácil de achar, e do Marcelo Straves, que eu até trabalho hoje, que falam muito bem e de experiências muito interessantes de como a gente está numa rede e que a gente tem poder, sim, né? Principalmente esse aspecto de falar que a gente é muito pequeno para chegar até a Dilma para falar qualquer coisa.
A gente já viu vários exemplos. A ficha limpa foi estabelecida por conta do abaixo-assinado virtual. A veta Dilma para a questão do Código Florestal foi uma batalha muito forte. A gente chegou, obviamente, até eles. Então, a gente tem força, sim, é só a gente entender como que a gente tem esse processo. E recursos, né? Acho que só que o recurso que eu queria falar não era dinheiro, necessariamente. Acho que é muito mais a determinação. Eu tenho aprendido muito isso, assim, pessoas que encararam assim, vou pedir demissão no emprego. Isso está acontecendo muito, né? Jovens assim, que estão trabalhando nos lugares bem, que ainda estão favorecendo um modelo mais arcaico de empresa, de hierarquia e tal, as pessoas falam, não quero mais viver nesse modelo, quero fazer algo que me agrade, que me deixe feliz. E eu acho que isso não obviamente não foi uma decisão por dinheiro, com certeza não, mas com certeza por determinação e por paixão. E um exemplo muito claro foi o Centro Cultural Caiçara, que foram os jovens da Jureia, se juntaram 8 dias antes dessa foto, desse print screen. Eu estava num encontro com eles nesse espaço do Hub, discutindo como que eles iam, em 8 dias, conseguir 35 mil reais. Eles estavam com menos de 10 mil reais, eles estavam com 9 mil reais. E em 8 dias eles conseguiram uma estratégia para levantar mais de 25 mil reais. E conseguiram aí, isso aqui é a página do Catarse, né, só para vocês entenderem, e conseguiram esse financiamento coletivo e vão construir o Centro Cultural Caiçara deles, que é justamente para que o jovem não saia dali pensando, não, eu agora quero uma oportunidade na cidade, porque é lá que está a prosperidade. Não, vou ficar lá porque eles querem valorizar essa cultura. E é muito interessante isso sair do grupo de jovens, né? Esses jovens geralmente eles queriam sair desse espaço, mas não, eles querem valorizá-los. E recursos também pensando nesse exemplo do Banco Palmas, que é um dos casos também do vídeo do Quem Se Importa, né? E é muito curioso, eu não lembro dos dados do filme direito, mas falava muito bacana, assim, como que ele... esse cara era um catador de lixo também. Ele foi na comunidade dele, lá em Fortaleza, e foi perguntar, batendo as pessoas, falando qual que era a renda das pessoas, da família, né? E ele viu que tinha 4 milhões de reais ali, acho que esse é o número, 4 milhões, era alguns milhões de reais naquela comunidade. E que aquele dinheiro, de alguma forma, ia para fora do bairro, né? Porque iam no mercado, compravam um produto lá da empresa X e o lucro ia para a empresa. Então ele criou a moeda Palmas, uma moeda local, em que valorizava os produtos locais. E as pessoas começaram a fazer os mesmos produtos e criar o seu próprio mercado. E isso gerou uma renda e melhorou todo o bairro. É muito interessante como eles fizeram toda a questão de microcrédito também, né? Empréstimos para criarem os seus empreendimentos, muito bacana. E aí a reflexão final que eu faço assim, mas precisa largar tudo ou abandonar tudo para ser um empreendedor social? Eu acredito que não. Acho que uma coisa que está surgindo também, um conceito ainda é empreendedor social, ou poderia chamar uma tradução assim, de inside activists, né? Que, querendo ou não, obviamente, as empresas grandes vão sempre existir, as agências de publicidade que vivem num ritmo insano vão continuar existindo. A questão é que a gente, como jovens e também como inseridos nesse mercado de trabalho, a gente tem um papel fundamental aí de gerar essa transformação, né, desses processos internos. Então, acho que, mesmo dentro dos nossos próprios lugares hoje, não é a questão de largar tudo e trazer a experiência de, não, vou agora viver sem um salário fixo ou estabilidade. Isso não precisa ser assim, mas eu acho que tem uma reflexão muito forte mesmo de como que a gente faz o nosso trabalho e principalmente como que a gente se relaciona com outras pessoas, né? Infelizmente, eu já vivi muitas experiências, trabalhei em consultoria e auditoria de grande porte, e é muito estranho como as pessoas se transformam no ambiente de trabalho, né? A gente precisa mudar um pouco esse conceito, por isso que eu digo assim que não vamos pensar só no empreendedor social como aquele cara que está lá fora, ou falando aqui em cima, falando de um projeto super bacana, mas também como a nossa própria vivência e refletir sobre essa vivência dentro do trabalho. Então, mais ou menos essa mensagem que eu queria passar, e quero valorizar muito também nossos papos aqui, experiências, e conhecer também o período de transformação de vocês, talvez. E convidá-los aí para conhecer o Bike Anjo, tá? Aqui estão os contatos e o site também, se vocês, obviamente, quiserem sair aí pedalando e conhecer.
a cidade de uma outra forma, estão convidadíssimos. Tá? É isso aí, obrigado.